Olá a todos, estamos aqui hoje para a gravação de mais um episódio do podcast Vida Kung Fu. Meu nome é Thiago Silva, eu sou um responsável pelo trabalho no Instituto Júlio Camacho. Eu estou aqui com meu serrinho e amigo, que também é mestre, Thiago Pereira. Olá a todos, eu sou o discípulo do mestre Júlio Camacho e diretor do Núcleo Meia da Moyal Wing Chun. Hoje nós temos a grande honra de receber meu Kai Suyan. Ele é publicitário, formado pela UFRJ. Ele gosta hoje de se apresentar como educador Kung Fu. Ele é mestre qualificado pela Moyal Wing Chun, mestre Felipe Soares. Olá, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Uma grande honra te receber, Suk. Eu queria começar do começo, né? Você poderia compartilhar um pouco de como é que foi a sua vida nessa trajetória e experiência no sistema Wing Chun? Antes do Wing Chun, eu fiz judô, isso é uma coisa que pouca gente sabe, né? Eu fiz de forma muito infantil, fui até quase a faixa laranja, aí eu parei, isso lá perto de casa na época, né? Para quem conhece, na academia GG Esportes, que é um marco de Jacarepaguá. E com 18 anos, isso no ano de 99 para 2000, eu estava buscando artes marciais, e aí encontrei o Núcleo Jacarepaguá, na época ficava na Taquara, na Nelson Cardoso. E foi lá que eu comecei, né, no Wing Chun. Fiz o Bai-Si, né, que é o processo de discipulado, em 2004. Fui titulado mestre, recebi a titulação em 2012. E iniciei o processo de transmissão de forma profissional em 2014. Foi quando começou ainda extraoficialmente o que a gente chama hoje de Núcleo Freguesia, e do qual eu sou diretor e dirijo junto com a minha esposa. E em 2022, início de 2022, eu fiz a minha transição de carreira, me tornando profissional full-time de Kung Fu, né, chegando no ponto de educador Kung Fu que você colocou hoje. Eu queria, dando continuidade em termos de profissão, eu me recordo de alguns anos atrás, né? Aí a gente já está completando uns 7 anos mais ou menos, de ter escutado, de alguma maneira que eu não me recordo, que o seu mestre Léo Imamura teria sugerido que você era o profissional, digamos assim, um exemplo do que seria o profissional do futuro, né? De certa forma, esse futuro já chegou. Mas eu queria saber de você, se você poderia falar um pouquinho como que você recebeu essa distinção, né? E se você poderia falar um pouquinho de como você interpretou. Eu lembro recentemente de você comentando isso comigo, até na hora eu falei, eu não lembro disso, depois eu recordei. E na época, certamente, eu não prestei muita atenção, acontece muito comigo isso, né? No momento eu não né, quando acontece, aquilo não me bater depois. E esse é o entendimento que eu tenho hoje, que eu não chequei ainda com o meu SFU, com o grão-mestre Léo Imamura, mas é o entendimento que eu tenho desse momento, que é o quê? Até aquele ponto na nossa instituição, a maior parte dos mestres, dos profissionais que levavam a instituição à frente, era formada de pessoas que tinham um sonho, desde pequeno, desde muito cedo, elas sabiam que queriam ser profissionais de Kung Fu. Elas tinham aquilo muito claro para elas. E a minha visão é que naquele momento eu estava já iniciando minha carreira. E eu não sou uma dessas pessoas. Eu não comecei querendo ser mestre, né? Não pensava nisso de forma profissional. Mas na minha prática, eu comecei a vislumbrar isso como uma possibilidade de carreira, tanto que eu fiz a transição de carreira. E eu acho que isso que chamou a atenção do grão-mestre Léo Imamura naquela época, de ver que talvez eu fosse um dos primeiros desse tipo de pessoa, né? Um novo jeito de fazer, ou seja, alguém que não nasceu apaixonado por isso, mas que, tendo contato, viu o potencial, inclusive profissional, desse processo e escolhe mudar de carreira, né? Então acho que ele quis colocar isso dessa forma, como alguém que um dos primeiros de muitos que ainda virão, que vão enxergar no que a gente faz algo de muita relevância para a sociedade e vão escolher dedicar suas vidas a fazer isso. Antes de seguir no futuro, né, eu queria falar um pouquinho mais da profissão, né? Eu lembro de uma conversa com o meu mestre que ele estava falando de você e da sua Fernanda, sua irmã, que o legal de quem faz Kung Fu é que as pessoas veem que você tem algo especial e não sabem dizer o que é. Você poderia falar um pouquinho desse algo especial que o Kung Fu traz para um profissional fora do meio marcial? Isso
eu sempre achei muito interessante, porque de fato eu sentia. Então, eu fiz carreira na publicidade, numa grande empresa. Então, eu lidei com vários processos importantes lá dentro. E eu via como dava diferença o Kung Fu nesse sentido. Em que sentido? No sentido de você entender o que é, por exemplo, um momento oportuno de aprendizagem. E você ficar melhor de aprender mais rápido com a experiência. Então eu via que eu conseguia aproveitar muito mais o tipo de contato que eu tinha no dia a dia do que outras pessoas, e era natural. Começava a acontecer, aí eu ia conversar com a pessoa do lado, a pessoa, você viu aquilo, como é que foi? Eu não vi. Como assim você não viu? Calma aí. Então o que é diferente do que eu faço, porque a pessoa é formada como eu. Às vezes tem até pós, tem MBA, tem a opção de coisas que eu não tinha, e eu falava, poxa, por que eu estou conseguindo enxergar mais desse processo aqui do que ela? Eu falei, poxa, eu acho que é o Kung Fu. Tanto que eu pensei várias vezes em fazer pós, eu fiquei, orcei, pensei em ir para fora, estudar, mas toda vez que eu pensava isso, eu falava, poxa, o Kung Fu está me fazendo aprender muito mais com quem eu estou no dia a dia. Então eu via que valia a pena investir no Kung Fu, porque era isso que está me fazendo potencializar a aprendizagem. Porque eu tinha contato com pessoas que no Brasil são referência de direção de fotografia, de produção, de roteiro, de tudo, do que eu fazia na época. E eu via que eu conseguia aprender muito estando junto. O mestre Thiago gosta de falar de um dia uma vida, né? Que é isso, né? Porque como é que um dia pode valer o aprendizado de uma vida? Se a nossa mente ela está pronta para absorver. Então o tempo ele fica elástico, né? Então você vê que eu entendo que isso é o que o Kung Fu faz. Ele torna a nossa mente mais disponível para a aprendizagem. E eu via que eu conseguia fazer isso, eu sentia essa diferença, mas nessa época eu não conseguia nem explicar para os outros como é que isso acontecia. Foi uma das coisas que me fez pensar e eu me dedicar mais a entender não só com o praticante, que a parte praticante você sente, mas sim com um profissional. Como é que eu explicaria para alguém ou ajudaria alguém a vivenciar isso? Isso tem a ver com o processo de eu ir direcionando a minha carreira depois disso. Ótimo. Uma pergunta, né? Você falou desses profissionais que vieram numa primeira geração e levando em consideração que o grão-mestre Léo Imamura inaugurou a família dele em 1988, tem bastante tempo, um tempo considerável antes de você iniciar a sua própria jornada. Aí você inicia a sua própria jornada, vai se desenvolvendo ali dentro, e muitas pessoas que já eram profissionais viram você chegar com uma série de questões e se desenvolvendo. Então, baseado nisso, eu queria saber se você já sentiu ou se você antevê sentir algum tipo de resistência, algum tipo de, digamos assim, dúvida ou questionamento dos seus pares mais antigos que já estavam no mercado quando você, como mesmo disse, nem pensava em se tornar profissional. Eu nunca senti, e confesso que eu pretendo nunca sentir, mas o que eu penso, né, nesse sentido. Primeira coisa, né, lembrando que eu nunca chequei o entendimento que eu tive com o meu próprio Sifu, né, só para lembrar desse ponto. Mas eu acho que saber aprender ou aprender a aprender, quando a gente fala, né, que o Kung Fu ajuda a gente a fazer isso, acima de tudo é você aprender a criar relações. Aprender a criar uma rede de aprendizagem. Como é que você, né, se oferece, né, e a partir disso abre portas também para você aproveitar o que outros oferecem para você. Então, nesse sentido, eu sempre me senti privilegiado, porque eu sempre recebi muito apoio, né, inclusive, né, tanto o seu mestre do Camacho, quanto a mestra Ursula Lima, foram pessoas que desde o começo me apoiaram e abriram suas escolas para eu aprender transmitindo lá dentro. Então, foram várias oportunidades que eu fiz isso. Então, eu sempre senti esse acolhimento, né? O que pode ter de talvez alguém pensado um dia assim, ele tem outra profissão, não depende disso, né? Tá só brincando de tentar, né? Mas eu acho que está respondido já, porque o tempo já mostrou que não foi isso, né? Eu segui trabalhando e hoje, né, fiz a transição de carreira. Mas nunca senti nenhuma dificuldade, espero nunca sentir nada. Até porque teve uma coisa que o grão-mestre da Imamura colocou para mim uma vez, publicamente, para várias outras também, né? Que eu, na hora, não acreditei. Eu fiquei assim, será que é isso mesmo? Porque ele falou, o aluno, né, ou quem vai ser seu aluno está escrito já. A pessoa que vai te escolher, porque é uma educação para investimento, né? A pessoa escolhe com quem aprende. A pessoa que vai te escolher, não importa.
né? E no começo eu fiquei assim, pô, será? Será que mas hoje em dia, cada vez mais eu vejo isso. A pessoa que entra pela minha escola, entra pela porta da minha escola, se for para ela ficar, ela vai ficar. E se for para ela não vai ficar, não vai ficar, não tem problema. Então eu desejo sempre o bem que ela encontre a pessoa que ela está buscando. Então eu nunca senti isso, né? E eu vou trabalhar para nunca sentir. Se eu posso ter alguma gerência sobre isso, eu não vou trabalhar para nunca sentir. E estava no seu aniversário, final de semana passado, e a Elisa que está aqui, só que ela estava comentando de uma carta que já vai fazer 10 anos, né? Que quando você decidiu começar profissionalmente no 21. O que te deu esse estalo? Da onde que foi? Então, foi um processo longo, como eu falei, às vezes algumas coisas demoram a notar, e as minhas coisas principalmente, né, mais profundas nesse sentido. Então, eu tinha uma certeza quando eu fui titulado, eu recebi o título, né, para quem não conhece, você recebe o título do seu CIFO, autorização de transmissão. Essa autorização eu recebi em 2012. E quando eu recebi o título, uma certeza que eu tinha, que eu contei para minha esposa, foi essa: assim, eu não vou ter uma escola, eu não vou trabalhar profissionalmente com isso, né? Eu tinha essa certeza para mim. Aí o tempo foi passando um pouquinho, aí eu já mudei para, não, eu não vou agora, talvez que eu não me aposentar. E aí chegou em 2014 e teve um dia eu falei, poxa, por que eu não começo logo? Porque quando eu me aposentar, eu vou estar pronto já, né? Porque até Kung Fu tem isso, né? Você vê, você tem que estar preparado para a hora certa, né? Você não pode se preparar quando a hora chegar, não. Você tem que se preparar e quando a hora chegar, você está pronto. Então isso veio muito forte na minha cabeça. Poxa, e se eu começar agora, começar no meu ritmo, do meu jeito, e quando a hora chegar, vai chegar. Então foi isso que aconteceu. Naquele momento me deu esse estalo que eu devia começar de alguma forma. No tempo que eu tinha, do jeito que eu conseguia. Então, de fato, eu comecei muito, digamos assim, quase que informalmente, poucos horários, né? Eu não tinha um local alugado, né? Eu fazia uma sublocação de um outro local, que era uma escola de teatro. Então, eu fui achando os caminhos, mas muito rapidamente o processo foi crescendo e tomando o espaço que ele tem na minha vida hoje. Então, foi até uma forma de eu me testar, porque eu acredito muito nisso, né? De uma coisa você achar que pode, mas quem vai dizer se alguém te procura, né? Se alguém confia em você, em te chamar de Sifu, em acreditar que você pode ser um educador Kung Fu para ela. Então eu queria ver isso na prática. Assim, será que alguém vai me buscar e vai confiar em mim para o meu trabalho? Né? Lembrando que a minha esposa teve um papel importante nisso, porque ela foi, se eu não me engano, a primeira pessoa nessas, quando eu estava em outros núcleos aprendendo a transmitir, ela algumas vezes me acompanhou. E teve um dia que a gente estava em casa, ela falou para mim assim, olha, você é muito bom, tá? E eu vejo o seu olho brilhando quando você faz. Aí eu falei, pô, se outra pessoa está enxergando isso e a pessoa que me conhece muito nessa vida, talvez eu tenha que realmente prestar atenção nisso de um outro jeito. Então, acho que foi uma mistura de tudo isso. E um estalo, eu estava andando na rua, eu falei, poxa, por que não agora? Aí começou. Ainda bem que foi só 2 anos, né? E qual o papel, assim, do carisma que você vê, assim, num educador ou num líder de família até? O carisma é importante, certamente, porque a gente está falando de conexões humanas. A gente tem que, né, conseguir conectar com outros, conseguir, de fato, gerar uma relação ali. Mas hoje em dia, eu acho que mais importante do que carisma é estudo. Porque você vê, a gente usou o termo mestre, né, que é um título social acima de tudo. O que esse título significa? Que a gente tem a maestria de um processo, né? Então, eu não sou um exemplo de vida para ninguém, por exemplo, mas eu tenho a maestria de um processo que é o quê? Um sistema de Kung Fu. No nosso caso, né, não é qualquer sistema de Kung Fu, é um específico, o sistema 1. Então, a gente tem a maestria desse sistema como ferramenta. A gente pode entender que ele é um legado, mas numa camada mais básica ele é uma ferramenta também. Então a gente tem que entender como a gente gerencia esse processo, que é esse processo que vai gerar a educação Kung Fu para a pessoa. Então eu entendo que o estudo é fundamental, a gente estudar como esse processo funciona, estudar as raízes culturais dele, estudar o processo físico dele, que é uma ferramenta física, ele tem processos físicos envolvidos, que é porque é marcial, e estudar também, no nosso caso, como a gente sistematiza ele, como a gente apresenta ele, que aí é o papel dos programas. Programa Wing Chun Experience, Programa Moyao Wing Chun Kung Fu, Programa IMC.
de inteligência marcial para crianças. Então, como a gente entende, como a gente sistematiza isso, porque são as interfaces pelas quais as pessoas se conectam com esse processo. Então, eu entendo que o estudo é fundamental, inclusive para saber apresentar para a sociedade, que foi a primeira coisa que eu senti a dificuldade foi essa, né? Eu vi o Kung Fu fazendo diferença para mim, eu ia falar com alguém, que alguém ia perguntar, poxa, você trabalha bem, você é diferente. A pessoa, no fundo, falava isso, né? Poxa, o que você faz? O que você estudou? Eu estudei igual você, a diferença é que eu faço Kung Fu. Aí a pessoa, Kung Fu, você sobe na parede, você pula, a cabeça da pessoa vai lá totalmente errado, isso não ajuda, não é isso que a gente está falando, é outra coisa. Né? Então, acho que esse processo é fundamental. E isso não tem carisma que segure, se você não souber explicar essa lógica profundamente e na linguagem que a sociedade consiga entender. Então, acho isso importante. Recentemente, né, nós tivemos um estudo sobre, dentre vários, né, sobre a linhagem Moyat, né, com o grão-mestre Leo Imamura, baseado no que você acabou de falar. E nesse estudo, nós podemos observar lá o patriarca Ip Man, né, que ficou ainda mais conhecido por causa da franquia de filmes O Grande Mestre, e ele chega em Hong Kong num período bem delicado, as pessoas não sabiam nem o que o Wing Chun era, para falar a verdade. Depois a gente teve a oportunidade também de ver o próprio grão-mestre William falando da transição do pai dele com a família para os Estados Unidos também, uma coisa bem desafiadora. Depois nós tivemos o seu próprio mestre, Leo Imamura, fazendo uma trajetória quase cinematográfica de ficar indo e voltando nos Estados Unidos para poder ter acesso e conseguir trazer o mestre dele Moyat aqui num período que a inflação era inimaginável, né? A minha pergunta para você é a seguinte: quando você fala desse pensamento de será que alguém vai vir, será que alguém vai se vincular a mim, como é que você vê a importância desse estudo de um instrumento como o estudo da linhagem para você poder entender muitas vezes que houveram de desafios e dificuldades em outras gerações que favoreceram hoje você poder ter preocupações que não são poucas, mas são bem, digamos assim, não tão complexas quanto, por exemplo, a que o patriarca Ip Man teve que enfrentar. Não sei se a pergunta ficou clara. Não, fez sentido. Acho interessante o estudo da linhagem que a gente faz como algo regular, né, para os alunos que fazem parte do programa Yaun Chun Kung Fu, porque é fundamental entender que essas pessoas, e por isso a gente pode dizer que são heróis culturais, essas pessoas enfrentaram desafios que a gente não imagina. Desafios de ter a própria prática proibida, né? Ou seja, você arriscar a sua vida para você poder praticar alguma coisa. Olha o nível do processo. Né? Você ter que enfrentar barreiras culturais que a gente não enfrenta hoje em dia. Por exemplo, a gente pode, né, não só a gente não enfrenta a barreira cultural, como tudo que a gente faz é até retransmitido em inglês, a gente aprende inglês, tudo se mistura o tempo todo. É quase que o oposto da dificuldade nossa, né, de como é que a gente organiza tudo. Então, a gente ter contato com isso é fundamental para entender, conseguir enxergar o nível de Kung Fu dessas pessoas, para elas conseguirem ter feito o que fizeram com os recursos que tinham, que é realmente algo heróico, para a gente poder ressignificar o que a gente faz nas nossas dificuldades hoje em dia, para a gente se inspirar nisso, e para a gente entender também que a gente tem que se preparar para desafios que a gente nem imagina ainda, porque eles talvez não imaginassem os desafios que iam ter também. Mas eles, né, estavam à altura à ocasião que aconteceu. Eles tinham Kung Fu para isso. Então, qual tem que ser o nosso Kung Fu? Qual é o nosso desafio hoje? Eu penso muito nisso, porque muitas vezes o que eu tenho de Kung Fu, né, para mim é suficiente porque eu faço agora. Mas eu tenho que me preparar porque eu faço agora ou porque daqui a 10 anos? Qual o desafio daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a 30? Então eu fico pensando muito nisso. Quando é que o nosso desafio da nossa geração, por exemplo, vai chegar? Né? E a gente vai estar pronto para ele? A gente vai honrar essa linhagem que a gente está estudando? De pessoas que conseguiram lidar com desafios, né, que hoje a gente fala, poxa, esse desafio aí, eu não sei o que eu faria. Eu acho que eu ia ser mais um que ia ficar no canto e deixar a história passar. As pessoas fizeram a história. Então a gente está disponível para ser alguém capaz de fazer história. Eu acho que talvez esse é o nosso desafio, a gente pode se inspirar nisso. Porque até agora, se a gente considerar o que aconteceu, foi fácil de fato, né? Já quando o que veio no passado, para a gente está fácil ainda. Então a gente significa que a gente tem que se preparar melhor, porque a nossa hora vai chegar.
né? Pode ser agora, pode ser no final da nossa vida, pode ser o nosso aluno. Então, como é que a gente lida com isso e entende a importância desse processo ininterrupto? Eu acho que é isso que ajuda a entender a linhagem também. A gente entender que esse processo não pertence a nós. A gente faz parte dele. E isso muda todo o jeito de pensar, né? Então, isso deixa a gente com o pé no chão e com esse olhar para a história em a gente se tornar a história também. Ser digno de se tornar a história um dia. Acho que para mim é o que marca mais. Não sei para você, né? Mas para mim é o que marca mais. Aproveitando o gancho que você deu, mais um desdobramento aqui que eu queria fazer com você. Você falou ainda há pouco de programa, né? Você falou de momento oportuno, né? E você falou também de continuar estudando. Quando a gente fala, por exemplo, usando como exemplo o estudo da linhagem, né? Que tem no programa Moel 21, isso não poderia ser resolvido simplesmente se o seu Sifu contasse essas histórias para você? Então, assim, nesse caso, por que essas pessoas se juntam, né, para passar horas, muitas vezes, fazendo um estudo como esse da linhagem? E, tendo feito uma vez, por que fazer de novo no ano seguinte ou 2 anos depois? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Eu entendo que esses programas todos, né, o programa One Experience, o programa Moel Kung Fu, o programa de inteligência marcial para crianças, eles são, né, interfaces para essa lógica ampla que é o sistema One, para essa ferramenta de amplo espectro, né, digamos assim, que ela pode ser trabalhada de várias formas. Um sistema de Kung Fu como o nosso, um Haiton, usando um termo em cantonês, ele, né, e eu acho interessante um entendimento que eu tive mais recentemente a partir de uma conversa com o meu Sifu. Né, foi o que eu entendi, lembrando isso sempre, né? Mas a gente tem 2 termos, Haiton. Então é interessante que os dois parecem se reforçar, mas não são a mesma coisa. Então a gente pode dizer que um sistema de Kung Fu como o nosso, ele é, né, sistematizado e ele é sistêmico. E as duas coisas estão juntas. Então eu entendo que os instrumentos do programa, nesse caso como o estudo da linhagem, eles fazem parte da sistematização, ou seja, tem alguma coisa que é colocada, que é apresentada, inclusive, e que é dada de entendimento comum a todos, ou seja, você tem que ter as peças do quebra-cabeça disponíveis para poder entender como você monta as peças. Então a sistematização seria esse entendimento de como você garante que todas as peças estão disponíveis. E a parte sistêmica é como você acha as inter-relações dessas peças. Daí é fundamental, inclusive, você revisitar os processos, porque você só ser apresentado não garante que você pegou aquilo. Garante que você teve acesso, de alguma forma. Você foi apresentado. Agora, o acesso é entender as inter-relações. Então, talvez você precise revisitar aquilo de várias formas, de ângulos diferentes, em momentos diferentes, para o processo sistêmico acontecer. Então, eu entendo nesse sentido. Né? Então, a gente ter clareza de como a gente sistematiza para apresentar de alguma forma, né? E é interessante que, como o próprio sistema 1, ele tem que ser, cada domínio, por ter uma natureza diferente, ela tem que ser sistematizada de forma diferente. Cada vez que você avança, menos evidente fica a sistematização, né? Então, esse é um ponto fundamental. Para você poder entender como você vai fazer o processo sistêmico, que é a conexão, as inter-relações. Então, eu entendo nesse sentido. Você precisa ser apresentado de várias formas diferentes, em domínios diferentes, em momentos diferentes, para dar tempo do seu momento oportuno de aprendizagem acontecer, que a gente não sabe quando é, cada um aprende num tempo. Daí eu me surpreendo com o meu próprio tempo de aprendizagem, que eu refaço toda vez que a gente faz, né, que a gente refaz o estudo, eu estou lá junto. E eu me impressiono como toda vez eu vejo, poxa, não tinha visto isso. Aí depois quando eu vou me lembrar, poxa, o meu Sifu tinha falado isso há 5 anos atrás, eu que não peguei. Ele tinha falado com as mesmas palavras, do mesmo jeito, e agora a ficha caiu. Por que não caiu antes? Então, se isso acontece com a gente que está há tanto tempo, imagina quem está começando agora. Então, acho que esse é o ponto. Quando a gente entende como a gente apresenta isso, e a gente tem formas de garantir que a gente apresentou tudo necessário, a gente consegue, né, não, digamos, ter que prestar tanta atenção, porque isso está garantido, digamos assim, né? Quando a gente apresenta tudo, entende como está tudo sendo apresentado, isso está garantido para a gente já. Então, a gente pode prestar atenção na parte que é realmente importante, que é o quê? A sistêmica. Como é que ele está fazendo as conexões? Como é que a pessoa está conectando as coisas? Então, acho que uma coisa auxilia a outra nesse sentido. Perfeito.
se pá, com o Julio Cordeiro, ele fala que o 21 é fácil. Você tá difícil é porque você não tá pronto. Então acho que conecta até um pouco o que você falou do preparo, né? Por que eu vou esperar lá na frente? Eu já vou me preparando e eventualmente acontece. Eu ia puxar um pouquinho mais dos desafios, né? A gente vive num mundo hiperconectado, como você comentou, e a gente vive numa sociedade que se você não tá na rede social, você não existe. Como é que você vê isso até como publicitário, como mestre de Kung Fu, como é que você tá vendo essa relação, esse desafio que já se apresenta? São duas coisas difíceis juntas, né? Porque muita informação, de fato, né? Qual é o fundamental de um processo como o nosso? É a orientação, que é uma orientação que a gente chama de instrução Kung Fu, né? Não é você falar qual é o caminho, mas você tem que, de acordo com cada pessoa, direcionar a pessoa. Né? Então, eu vou dar um exemplo, só para falar de instrução Kung Fu. Para quem faz tudo muito rápido, talvez você fala para a pessoa ir devagar. Ó, pensa 2 vezes, vai com calma, né? E no mesmo assunto, para outra pessoa que é muito devagar, você tem que falar, vai logo, faz logo, não demora muito não. Então, para quem está de fora, parece uma coisa muito esquisita, né? Porque você está falando para a mesma coisa, 2 coisas diferentes, mas tem que lembrar que são 2 pessoas diferentes. Então, o ponto fundamental nisso é o quê? Como é que a gente, como educador Kung Fu, entende como gerar a curadoria adequada para cada pessoa. Porque o que não falta é informação. Como é que a gente vai dar o caminho para a pessoa acessar as informações que vão efetivamente ajudar ela em cada momento? Porque tem momentos que você tem muita informação, tem momentos que é melhor ter menos. Como é que a gente vai ajudar a pessoa a enxergar isso? Então, esse é um ponto fundamental. E, logicamente, tem que achar caminhos também de ter lugares onde a gente tenha essa informação de mais qualidade reunida. Eu entendo que um lugar hoje que tem isso é o Instituto Muiat, que é um lugar tanto físico quanto virtual que a gente tem esse acesso. Então, você pode, né, é um lugar bom de você pegar um aluno e largar ele lá dentro. Só. Isso aqui pode ficar aqui, que tudo que você pegar aqui vai te ajudar. Você não tem essa preocupação de ter, né, de dar alguma coisa que vai atrapalhar. Então, isso é uma coisa. Dessa hiperconectividade, como é que a gente organiza ela para a pessoa em cada momento da trajetória dela. Agora, de divulgação, né, eu confesso que até hoje eu já testei algumas coisas, testei fazer vídeos, testei falar, né, cada vez mais eu faço menos nesse sentido, porque eu acho que a gente tem que, acima de tudo, valorizar a conexão humana. Quando está todo mundo pensando em lead, em milhares de pessoas, em milhões de views, eu acredito muito em processos como esse, né, que vai ter um crescimento uniforme no seu tempo, do seu jeito, mas vai chegando nas pessoas e vai levando qualidade. Eu penso muito nisso também, como é que a gente, num ambiente onde pouca gente está pensando em qualidade, a gente coloca como prioridade fazer algo de qualidade e checar se a pessoa está entendendo com qualidade, que esse é outro ponto também, né? Então, acho que essas duas coisas são... não sei se tem uma ferramenta específica para isso ainda, mas eu acho que tem a ver com a nossa busca e eu entendo o que vocês estão fazendo também. Vocês garantem que a gente tem um espaço de qualidade, com perguntas de qualidade, com um tempo de qualidade para a gente poder entrar em assuntos que, né, não cabem em 15 segundos de TikTok com dancinha e tudo, né? A gente tem que fazer de outro jeito. Mestre Felipe, num dos nossos programas nós trouxemos o filho da minha professora de chinês, o Jaime. Sei que você está estudando chinês também, e a gente vai entender que esse idioma, ele muitas vezes tem, digamos assim, ele tem uma abrangência que a língua portuguesa não vai ter, inclusive pelo mau uso que se faz dela. E uma das palavras que é um jargão em termos de arte marcial é treino. Né? Então a pessoa fala, vou ao treino, estava no treino, estava treinando. Só que eu vejo, né, uma busca do grão-mestre Uemamura muito grande pela precisão e, mais do que a precisão, passar de fato mais de uma camada num termo que ele usa. Então, por exemplo, se usa hoje MPA, né, porque você estava falando de momento oportuno, e eu queria saber se você poderia falar um pouquinho sobre o que essa sigla significa, em que ela se diferencia do treino que todo mundo conhece e como que ela se relaciona com esse momento oportuno que você falou anteriormente. Perfeito. Um tema até que eu sei que você gosta bastante e sabe muito também, mas eu ajudo. Para começar, não é nem treino, é treino, né? O treino virou treino, né? De tanto treinar, vira treino.
E tá pago, né? Treino tem que estar pago. Mas, enfim, é interessante pensar que, por usar uma ferramenta física, um sistema de arte, um sistema marcial como o nosso, a gente acaba achando que ele fica preso ao movimento. E a gente acaba achando que o movimento ele tem que ser especificado o tempo todo, ou ele é limitado ao ambiente que ele está. Então, por exemplo, se eu vou fazer na academia um supino, né? Então, estou praticando o mesmo movimento de forma repetida. E isso faz sentido ser um treino. Eu estou mantendo as condições de abordagem desse movimento, porque ele é realmente especificado. Então faz sentido fazer assim. Quando a gente está falando de arte marcial, a gente está falando, né, no sentido amplo de Kung Fu, num processo que tem que preparar a gente para o inédito. Tem um termo que eu gosto muito, né, que eu também, né, o grão-mestre Lemon usa muito, Kung Fu como desenvolver a nossa habilidade de lidar com a nossa ignorância. Como é que a gente aprende a lidar com o que a gente não sabe? Então é complicado, imagina, você está fazendo um movimento para aprender a lidar com o que você não sabe. Então é bem interessante pensar nisso. Então, nesse sentido, aquele movimento ele vai ser expandido para qualquer coisa. Que qualquer coisa, eu não sei. Por isso vai ser oportuno, vai ser em algum momento oportuno, você vai relacionar aquele seu estudo com alguma coisa da sua vida. Aquilo vai acontecer. Então, por exemplo, né, a gente fala muito de você fazer um movimento adequado a cada situação, que é o meu entendimento de excelência. Você ser adequado a cada situação, para mim, é o que a gente chama de excelência no Kung Fu. Não é ser perfeito, é ser adequado à situação. Então, se a pessoa me deu uma abertura na mão dela, e eu golpeei exatamente pelo espaço que aquela abertura me foi dada, sem mais nem menos, sem ir além, sem nem ficar quem, isso é ser oportuno. Se eu estou numa conversa e eu coloco o tom certo, a palavra certa, que faz a mensagem chegar do outro lado, eu fui oportuno também. Se eu tenho que subir o tom e a pessoa se sente ofendida, o movimento foi além. Então é a mesma coisa, dá para ver que o mesmo cérebro que gerencia a qualidade desse movimento é o cérebro que gerencia a qualidade da fala, numa conversa com alguém. Então isso é uma ficha que caiu para mim, por exemplo, na minha vida. Pode não cair para outra, mas vai cair um dia, talvez. Então esse é o momento oportuno. Eu não tenho como saber quando vai acontecer para cada pessoa a relação do processo marcial dela com a vida dela. Tudo bem? Então esse é um ponto fundamental. Mas o que eu posso fazer? Eu posso garantir que ela tenha todas as condições para isso. E é aí que eu entendo que entra o MPA, momento programado de apresentação ou acesso. Ou seja, como é que eu apresento para ela, com qualidade, todas essas ferramentas físicas. E, logicamente, de acordo com o jeito que ela precisa, porque cada pessoa funciona diferente. Então, naquele momento ali, eu vou fazer um processo totalmente ajustado para a pessoa. Quase como eu estou dando subsídios, insumos, para que esse processo depois, que eu não sei quando vai acontecer, aconteça. Mas para isso ela tem que ter sido provocada a fazer essas relações. É como uma planta. Se a gente pensar que o Kung Fu, nesse sentido, é uma planta, ela cresce na hora que ela vai crescer. O que eu posso fazer? Eu não posso arrancar, puxar a planta. Cresce, vamos crescer. Ela não cresce assim. Eu tenho que ajustar a terra, eu posso ajustar o pH, a quantidade de água, eu posso mudar o lugar que ela fica no sol. Tudo isso eu posso fazer. Eu entendo que essa parte toda é o que a MPA faz. Ele garante condições de crescimento. Quando a planta vai crescer, como ela vai crescer, é com ela. Então, eu entendo que essa seria a relação do MPA, né, com o momento oportuno de aprendizagem, ou MOA, né, como a gente coloca diretamente no programa. Né? Tem um pouco a ver com isso, você já meio que respondeu, mas como que você evita, por exemplo, cair no nerd do Kung Fu, vamos dizer, estudar ao extremo todos os tópicos e dizer assim, agora eu concluí, ou como que você evita que um aluno seu caia nessa situação? Eu acho que o Kung Fu é muito difícil cair nisso, porque se a nossa matéria-prima é o movimento, né, ou melhor colocando, é o movimento consciente, você está sempre usando o movimento. Então nunca tem algo que fica conceitual. Tudo é na prática. Até por isso, volta e meia, muita gente faz isso, a pessoa vem conversar comigo assim, olha, mas na teoria é assim, na prática é assim. Eu falei, não tem essa divisão. Kung Fu não tem essa divisão. O Kung Fu, ele é.
Você, né, que nem você falou, né, como é que você vai fazer um movimento difícil? Se você achar que o movimento é difícil, você ficar treinando para ele ficar fácil, isso, né, é uma habilidade, sim, mas não é Kung Fu. Kung Fu seria você entender, reinterpretar aquele movimento, entender ele diferente e fazer ele ficar fácil. Não porque você fez 1000 vezes, mas porque você fez 10, por exemplo, mas a cada uma que você fez, você mudou sua abordagem. Você lidou com o inédito de forma diferente. Então, nesse sentido, né, acho que o ponto fundamental é, de cara, você não achar, e muitas vezes quem transmite acaba achando isso também, que existe teoria e prática. Não existe teoria e prática, não existe filosofia e corpo. É tudo junto. Porque quem disse que a gente não é o nosso corpo também? A gente divide a nossa cabeça, né? Eu entendo que eu sou o que eu sinto também, o que eu toco, o que eu vejo, o que eu cheiro, tudo isso sou eu. Né? E o mesmo cérebro que lida com tudo isso, ou que toma uma decisão de movimento, é o mesmo cérebro que toma decisão no dia a dia. Então, o que a gente está educando é esse cérebro, via movimento. Por isso eu não vejo essa divisão, né? E se a gente respeitar a natureza do Kung Fu, eu acho muito difícil que isso aconteça. Né? E eu, pessoalmente, tento não deixar que isso aconteça. Tá? Mas eu entendo que acontece para muita gente. Tem um ponto que eu queria trazer. O seu mestre, o grão-mestre Lemomura, ele falou uma expressão que eu gostei demais, que ele fala que ele trabalha no ramo da emoção. Eu achei isso muito legal. Mas a primeira vez que eu ouvi falando disso foi no aniversário dele, que ele fala de você ter estômago, que é outra fala dele também bem conhecida, para poder vivenciar esse processo profissional, porque muitas vezes você não vai saber como vai estar o próximo mês, como vai estar o próximo ano, e você tem que ter estômago para esses altos e baixos. Claro que o planejamento existe, ele é importante, mas tem um limite para ele também. Por que eu estou falando isso tudo? Quando a gente fala de conectar com as pessoas, de você cada vez mais diminuir a presença na rede social, de você não ter essa visão de que tem que ter muito aluno, né, essa coisa toda, como que você faz para administrar isso internamente, no ramo da emoção? Não é verdade? Porque o seu mestre também fala que a partir de um determinado ponto, se você não amar o que faz, você não aguenta. Porque são essas subidas e descidas de muito ou pouco aluno, ou muitas vezes um aluno que você está contando ele afasta prematuramente ou inesperadamente. E como é que você administra isso? Né? Porque eu acho que muitas vezes para quem busca uma quantidade grande de alunos, é difícil até de entender. Sim, ele fala do ramo da emoção, mas eu fiquei refletindo até quando você fez sua pergunta agora, né? Que no Brasil, acho que todo ramo é o ramo da emoção, né? Ainda mais sendo empreendedor, né? Mas pensar bem, mesmo quem é assalariado como eu já fui, ou quem trabalha no serviço público, com muitos, né? Se você pensar bem, cada vez mais vai ter mais emoção, porque nada é garantido. Né? Então isso é uma coisa, né? Porque você só assume que você está, né, mais próximo da emoção, você tem mais consciência disso, mas eu entendo que todo ramo atualmente é um ramo da emoção. E eu gosto de pensar que o desafio exatamente se a gente está falando de educação Kung Fu, a gente está falando de desenvolvimento humano. Então colocar isso à frente de tudo. Acho que esse é o maior desafio. Ou seja, se você, que conecta com a pergunta do carisma, se você tem que falar algo para um aluno que respeite a natureza do Kung Fu, ou seja, eu tenho que falar uma coisa com relação ao Kung Fu para aquela pessoa, mas eu sei que ela não vai gostar. Né? Eu tenho que falar, a minha função é falar. Então isso é importante. Eu estou disposto a aquela pessoa não me achar mais tão legal em benefício do Kung Fu dela. Então acho que esse é um ponto fundamental que a gente tem que saber lidar. Porque meu papel, se ela me escolheu como educador Kung Fu, tem que ser honesto com o Kung Fu. Muitas vezes eu vou falar uma coisa que vai ser pesada para a pessoa naquele momento. E como é que eu faço isso? Né? Como é que alguém vem me falar alguma coisa, por exemplo, vai se afastar, né? E muitas vezes para aquela pessoa é bom ela se afastar um tempo. Como é que eu não penso no dinheiro daquela pessoa que está entrando na escola? E sim penso na pessoa. Então acho que muito mais do que pensar no ramo da emoção, acho que é no ramo da educação. Isso tudo que eu falei conecta com a educação, né? E conecta com o Kung Fu. Então acho que são coisas do ramo da educação Kung Fu. A gente tem que saber enxergar todas as nuances do processo humano, inclusive o nosso. Inclusive a gente vê que muitas vezes a gente está com dificuldade de tomar uma decisão porque a gente está com medo. E a gente assumir esse medo e saber lidar com esse medo. Então acho que o ponto todo é esse, né? E a gente vai evoluindo com o tempo e por isso é fundamental também
uma rede de apoio, que é uma rede de aprendizagem. Né, que a gente estava falando de entender como se conecta com os outros profissionais, porque o que a gente passa no nosso dia a dia, outros talvez já passaram, né, vão poder auxiliar, né, outras gerações já lidaram com isso também, já poder entender como elas fizeram, né, porque todas essas pessoas estão nesse ramo. Né, mas eu acho que mais até do que pensar que é o ramo da emoção, acho importante pensar que é o ramo humano. Né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade de entender o momento do outro e entender o nosso a cada circunstância, inclusive a cada mês, né? Posso seguir com mais uma pergunta baseada nisso? É o seguinte, mestre Felipe, eu sou um grande entusiasta de artes marciais, então acompanho muitos podcasts sobre o tema, e é muito comum encontrar profissionais mesmo, falando uma hora fala professor, outra hora fala mestre, mesma coisa em chinês, então os termos para quem está conduzindo um trabalho ficam um pouco confusos para a audiência. E baseado nisso que a gente está falando do ramo da emoção, de muito ou pouco aluno, de priorizar o desenvolvimento humano, surge um termo que é o tutor, né? Que é um termo usado na nossa instituição. Queria saber se você poderia falar um pouquinho da origem dele, de por que ele é usado, e mais do que isso, assim, se muitas vezes a ideia de você ter um tutor qualificado, isso não traz uma carga grande de trabalho para essa pessoa, para esse grupo de pessoas, quando na verdade ele poderia estar à frente de uma turma atendendo uma quantidade maior em menos tempo. Sei que você já até falou um pouquinho disso, mas se você pudesse desenvolver um pouco mais, eu Perfeito. agradeceria. Na nossa linhagem, né, quem eu tenho em registro a partir do relato, né, do grão-mestre Lemamura, é que o primeiro a usar esse termo foi o patriarca Muyat. Inclusive, a gente tem no Instituto Muyat um cartão, que é o cartão que ele usava na época de Hong Kong, quando ele começou a transmitir, onde ele escolheu a palavra tutor para falar do que ele fazia, né? Ele se apresentava assim. Então, isso eu acho uma escolha muito interessante, porque eu entendo que tutor, entre várias outras possibilidades de entendimento, tem a ideia de proteção. Então, você tem uma responsabilidade para com a pessoa que já está te procurando, né? Tem um processo personalizado nisso também, que passa essa ideia também, e tem uma ideia também que aí é mais profunda de você proteger o próprio processo, que é proteger o Kung Fu, proteger o sistema de Kung Fu que você está usando. Então, eu acho essa palavra muito feliz porque ela abarca todas as questões, a responsabilidade com o sistema, com a pessoa, né? E com a personalização do processo. Então, eu acho que isso responde também à segunda parte, porque para a gente fazer esse processo de levar cada pessoa ao entendimento amplo do Kung Fu, a uma vivência ampla, isso é muito difícil fazer em grupo. Né? Você pode ter momentos que você vai ter a conexão das pessoas para elas poderem explorar juntas, mas precisa ser muito personalizado, muito ajustado. Né? E ajustado num nível que vai além, inclusive, de qualquer algoritmo que existe hoje em dia. A gente está falando de uma personalização que vai alcançar, inclusive, o que a pessoa não sabe o que ela quer ainda. E você conseguir sentir isso na tendência do processo dela. Então, eu acho que é isso que a gente faz. E, além disso, né, com o tempo que as pessoas têm hoje em dia, que é um tempo muito escasso, a gente tem que ser um profissional capaz de gerar isso usando pouco tempo. Então, essa é uma questão importante também. Porque se a pessoa tem pouco tempo, naquele pouco tempo você mistura ela com outras, com muitas outras, qual o tempo de monitoramento que você tem? Qual o tempo de personalização que você tem profundo àquela pessoa? Por isso a MPA entra nisso. Como é que você vai poder fazer uma MPA de qualidade para cada um se tem 10, 20 pessoas juntas? Então, a importância de você conseguir achar esse ajuste. Como é que você mistura o que é individual com o que é coletivo e vai gerando um processo de qualidade. Então, acho que tudo isso está dentro dessa pergunta que você colocou. Mas eu acho o tutor um termo muito feliz também, até hoje, né? Tanto que a gente usa até hoje, né? Por essa influência. Né? E eu acho muito interessante também, reforçando, o trabalho que o grão-mestre Lemamura faz de buscar as palavras para o que a gente faz, também não numa invenção. Ele busca num estudo, né, do passado. Né? Ele vai olhar por que Patriarca Moyá fez certas escolhas. Por que ele não fez outras escolhas? E essa busca vai gerando um entendimento mais profundo das nossas raízes, né? E eu entendo que se a gente quer crescer, a gente primeiro aprofunda a raiz, né? E o crescer é uma consequência, né? Então eu admiro muito essa capacidade que ele tem de apresentar esse pensamento para a gente, que também
é um pensamento que o Grandmaster William Moy chama de sistêmico, né? Que é exatamente como é que você não fica preso em criar só um novo, você encontra as relações. O novo surge de relações também. Isso eu acho muito interessante. Você já respondeu mais ou menos, mas o que eu queria perguntar era como que você lida com o inédito, mas no sentido de chegou, todo aluno é novo, né? Todo aluno é único, como você colocou, você adapta para ele. Mas, por exemplo, como é que você lida com alguém que é mais habilidoso que você? Ou alguém que é muito ruim, muito, muito difícil de trabalhar? Como é que você faz essa ponte entre como mestre? Tá, vamos lá. Eu entendo que, de novo, a excelência ela tem a ver com a adequação, né? Então, o que é mais... E aí entra, inclusive, né, se a gente for falar de arte da guerra, entra no entender o terreno que você está, né? Então, o grande ponto não é qual é o terreno, é você não errar o terreno, não errar a sua avaliação do terreno. Porque o que é muito comum quando fala de inédito, a pessoa tem uma situação simples, né, que ela complica mais do que precisa. Ou, ao contrário, uma situação que é complexa, ela subestima. E aí você vai ter gradações disso, né? Então, entender que terreno a gente está, entender como é que é esse processo. Com relação à habilidade de uma pessoa, eu entendo que quem ajuda a gente, ou o que ajuda a gente, é exatamente o sistema. Porque o sistema Wing Chun, ele é o quê? Né? Ele abarca todos os métodos. Então, ele tem vários processos dentro dele, que, inclusive, se você olhar com clareza cada dispositivo, ele começa te dando muitas ferramentas para você não ter que, né, exigir de habilidade sua, por exemplo. Basta você usar o sistema, você proteger o sistema. Então, um exemplo disso, né, que acho que é conhecido por muitos, é o próprio Siu Ning Tao. O Siu Ning Tao, você vê que é o primeiro domínio do sistema, né? E o sistema tem 6 domínios, né? Você vê que o sistema não foi feito para ficar parado, porque dos 6, só um você fica parado, você não dá passo. Mas é interessante pensar isso, não? Ele é feito para você andar, para você se mexer, mas você começa parado. Então você vê, tem uma proteção enorme aqui já. Né? É quase como você pensar numa criança que você começa no cercadinho, né? Então você vê, a criança é muito rápida, você tem um cercadinho ali, ó. Então você consegue organizar um cercadinho para aquela velocidade não te atrapalhar naquele momento. Então eu entendo que é isso, que é como é que a gente estuda, né, para entender o sistema, para o sistema ser um processo que ajude a gente, acima de tudo, ajude a pessoa. Porque a gente é mestre não porque a gente sabe tudo, ou porque a gente é melhor do que o outro de forma absoluta, né, intrínseco que a gente é melhor, não. A nossa maestria é no uso das ferramentas do sistema. Então a gente tem que usar isso. Então eu entendo que todo o processo parte disso. Eu tenho aluno de várias idades, tenho aluno de 1,90 m, aluno de 1,60 m, né? Então, esses ajustes são muito divertidos de fazer. O que eu pessoalmente tento fazer e aí é pra gente que está há mais tempo é difícil, e acredito que seja um desafio do mestre Thiago também, é o quê? Eu tentar nunca me repetir. Então toda vez que eu vou abordar um mesmo processo, digamos assim, eu tento olhar para aquele processo como se eu não conhecesse. Me dá a chance, quase que eu tento apagar da minha cabeça e olhar de novo, para ver se eu enxergo alguma coisa nova. Então eu me dou a chance de quase que fazer pela primeira vez de novo. E isso é um exercício interessante. E isso tem a ver também com uma explicação que eu já recebi, né, do meu Sifu, falando, né, sobre como quando a gente fala que o sábio e a criança, para o chinês, tem uma relação, né? Mas é interessante, né, você pensar, porque você ter os olhos de uma criança, você enxergar o mundo pela primeira vez quando você é criança é fácil, na verdade. O difícil é o que o sábio faz, que é com aquela experiência nas costas, com os anos todos, você se dá a chance de você ter o olho de criança de novo, você voltar, né, e olhar pela primeira vez de novo. Por isso que ele é sábio. Então, acho que a grande habilidade é essa, a gente se dá a chance de enxergar quase que do zero, para ouvir de novo. O nosso mestre, ele fez, né, se formou em cinema, né, fez um curso até onde eu sei, e eu lembro nesse período dele falar que a gente não pode esquecer que no cinema a história tem que ser contada com imagens. Então muitas vezes quando alguém está explicando alguma coisa, talvez o filme não seja tão bom. Nesse aspecto, tem um dos meus filmes favoritos, né, que é o Blade Runner de 82, que tem uma cena que o Harrison Ford está indo naqueles carros voadores, né, e a câmera pega como está o mundo. E com uma simples imagem, assim, você já tem uma ideia de tudo que aconteceu, onde ele está. Algo deu errado aqui, Algo né? deu errado. Uma cena. É muito impressionante essa cena, para mim.
Mas tem outro lado do cinema também. Quando a gente fala, por exemplo, no gênero de artes marciais, mesmo quando a figura do mentor tem uma idade mais avançada, ele precisa fazer algum gesto, alguma acrobacia que impressiona o protagonista, né? Até pelo menos a década de 90 isso era muito comum. Uma das críticas, né, que o nosso podcast já recebeu é de que muitas vezes a pessoa que está falando, talvez ela nunca tenha estado numa situação extrema de luta ou de combate, mas essa pessoa talvez esteja esquecendo também que tem outras manifestações de habilidade, né? Eu queria saber se você poderia falar um pouquinho sobre isso, porque tem uma entrevista do Grão-Mestre Uemamura que ele fala, não necessariamente o melhor lutador vai ser o melhor Sifu. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Eu concordo, porque, né, você vê, quando a gente fala de luta em que sentido, né? Geralmente as pessoas trazem o MMA, né? Ou outra manifestação semelhante de um esporte de combate. É um processo altamente delimitado, onde você tem, né, um juiz para determinar quando começa, um juiz para determinar quem venceu, para quando parar, para você não se machucar de forma extrema, né? Então tem todo um processo que é organizado para isso. Quando a gente está falando de lidar com inédito, é qualquer inédito. Então pode ser um inédito físico, pode ser um inédito não físico, né? Mas todos eles vão afetar você. Então, como é que você se prepara, né? E muita gente dá valor fala até, essa pessoa nunca tomou um soco na cara, que aparece geralmente no YouTube, né? Tá bom, né? Mas o que dói mais do soco na cara? Né? Eu já tomei alguns, mas o que dói mais? É o soco ou é o ego? Está preparado para levantar depois com o ego ferido? Né? Então, como é que é esse processo? Então, acho que isso é muito importante. Mais importante ainda também, se você valoriza muito esse aspecto, né, você está limitando o Kung Fu a fazer isso. Se a gente fala que o Kung Fu tem um sentido amplo, vai muito além disso, e se tem uma pessoa que nunca pretende lutar, mas o Kung Fu pode ajudar ela a fazer outras coisas. Esse ponto é fundamental. Né? O que dói mais? Você ser demitido ou você tomar um soco na cara? Pergunta para quem foi demitido se ele prefere tomar um soco na cara ou ficar com o emprego dele. Então é interessante pensar isso. Então o que luta é essa que a gente está falando? Então, quando a gente fala de sentido amplo de Kung Fu, a gente está falando de mostrar o Kung Fu como essa ferramenta de relevância para a sociedade, uma ferramenta de educação, né, que vai complementar o ensino formal, ou complementar a educação formal. Porque a escola hoje não te educa às mudanças do mundo. Né? Nenhuma escola vai estar atualizada para conseguir educar a pessoa para o que não existe ainda. Né? A gente está falando de inteligência artificial, tomando empregos. Né? Como é que a gente vai antecipar o que vai acontecer daqui a 10, 20, 30 anos? Na formação de uma criança hoje que está na escola já, não tem como. Então você precisa gerar ferramentas, gerar um processo que existe como o nosso, como o sistema Wing e provado pelo tempo, que você eduque a pessoa a ela aprender a aprender. Aprender a lidar com qualquer coisa. Então eu acho que isso é muito mais poderoso do que qualquer luta no sentido só de você socar e chutar. A nossa ferramenta é o corpo, então a gente usa soco e chute. Mas esse processo é para ir além disso, no meu entendimento. Então você aprende a lutar sim. Né? Aprende a se mexer adequadamente. Se você vai ganhar ou não, outra história. A gente não existe garantia numa luta. Né? Tem até um trailer que o mestre Thiago postou hoje, eu vi lá que ele postou, que a pessoa pergunta, você ganhou a luta, né? Que ele tinha brigado, né? Aí ele fala, ninguém ganhou uma luta. É interessante, ela fala assim, mas é interessante. Né? Se você lutou, você perdeu já. Você chegou num ponto, você não antecipou uma porção de coisa para chegar num ponto em que você tem que dar um soco em alguém. Né? É interessante isso. Você está rompendo um pacto social. Se a gente vive em sociedade, a gente está o quê? A gente vai conseguir conviver aqui, né? Se eu tenho que nessa sociedade dar um soco em alguém, é que algum ponto do pacto social foi rompido. Por mim ou pelo outro. Não importa, mas eu cheguei nesse ponto. Então, como é que a gente consegue fazer melhor do que isso? Como é que a gente consegue ter arte no viver? Eu acho que esse é um ponto fundamental. E eu entendo que cada vez mais, né, o que a gente faz vai ser relevante para a sociedade. Porque é muito difícil viver hoje em dia. A gente fala de desafios do passado, mas hoje também. Então, com toda essa insegurança, esse processo, o que você vai trabalhar, o que você vai ser, como é que você pergunta para alguém isso hoje? A pessoa não sabe. A pessoa não tem certeza se ela vai conseguir dar uma vida digna para a família dela, de alguma forma. E como é que você convive com isso? Né? Então, isso
vai além de gênero, vai além de tudo, né? Por isso que é muito humano. E eu acho que a gente tem que evoluir a nossa capacidade de ser humano, e isso o Kung Fu faz. Queria fazer mais uma pergunta sobre o ramo da emoção para o profissional do futuro. Mas brincadeiras à parte, quando a gente, por exemplo, escuta entrevistas, é muito comum ouvir um praticante, um atleta, como a pessoa muitas vezes se apresenta, falar assim, eu pratiquei um tempo com o mestre fulano, depois eu me interessei pelo estilo tal, fui praticar com o mestre ciclano, e às vezes a pessoa teve 3 mestres. E recentemente eu vi um entrevistador falando assim, como que funciona isso? Porque exige tanto tempo e dedicação, como é que você consegue praticar mais de uma coisa numa vida, digamos assim? Eu achei uma pergunta muito relevante. O que acontece, mestre Felipe, é que você sabe dos desafios de um aluno seguir o mestre. E muitas vezes existe um outro desafio que é do mestre se permitir ser seguido. Porque ou essa pessoa trata a arte marcial como algo ali para ter uma renda extra no final do dia, ou porque ela até se dedicou, mas agora a vida tá levando ela para outro lugar e ela não disponibiliza muito tempo. O grão-mestre Lemamura, ele falou uma vez para mim, ele disse assim, há muitos anos atrás, você pode ter mais de um trabalho, desde que você tenha tempo para o seu discípulo. Então, baseado em todo esse cenário, eu queria perguntar para você como que foi o momento da sua transição de carreira, como que você apresentou isso para sua família, e sabendo da dedicação que é necessária para se permitir ser seguido, como que sua família recebeu essa notícia, como foi para você esse momento? Eu fiz um processo gradual, né? Isso foi o que talvez tenha sido o que me bateu sem tanta clareza como você colocou, foi o que me bateu quando eu decidi começar pequeno, para eu ver se eu era capaz, se eu ia ter esse tempo, se tudo ia se harmonizar no meu processo. Então você vê que eu iniciei em 2014 e completei a transição em 2022. Então tem um bom tempo aí, são 8 anos, né? Então eu tive tempo de organizar esse processo, né? Mas certamente não é fácil, porque, por exemplo, né, familiares, meu pai e minha mãe, por exemplo, né? Ou minha mãe vai conversar com a amiga dela fala, seu filho faz o quê? Meu filho é advogado, né? A outra mãe fala. Aí, poxa, você sempre pensa no advogado de terno, bonitão, né? No fórum, defendendo causa, aquela coisa toda, né? E aí ela fala, seu filho quer? Meu filho é professor de Kung Fu. Né? Ela já pensa o quê? Provavelmente uma pessoa que dá aula em casa, no fundo da garagem, né? Com uma dificuldade, faz como um bico. Né? Então a pessoa não pensa no que a gente faz. Né? Por isso até é interessante pensar no termo educação Kung Fu, porque traz uma outra ideia. Então você vê, tem um tempo para você conseguir apresentar isso. E eu fui construindo isso, né? Apresentando isso e ajudando. Né? A pessoa que me ajudou muito foi minha esposa, certamente, porque você vê, eu casei antes de pensar em ser profissional de Kung Fu. Então a minha esposa acompanhou, ela não casou com um profissional de Kung Fu, ela casou com um profissional de comunicação e entendeu a transformação. E isso é muito raro. Então isso é mérito dela, né? Porque ela viu o valor no processo, ela acreditou no valor e acreditou em mim como profissional. Mas certamente é difícil. Eu acho que é um desafio da nossa geração a gente mostrar essa relevância para a sociedade, porque não é fácil. Porque, por exemplo, você falou de dedicação, né? Quem é casado com um médico acha normal você estudar final de semana, ir para um seminário, ou você receber ligação fora de área de trabalho para atender um paciente. Mas quem é profissional de Kung Fu, a pessoa vai achar esquisito. A gente faz a mesma coisa, estuda final de semana, recebe ligação tarde da noite. Por quê? Você tem que estar disponível para as relações com as pessoas. Né? Só que, você vê, socialmente é menos aceitável ainda. Então é nosso papel apresentar para a sociedade isso. O que é um bom profissional de Kung Fu? O que é um profissional de Kung Fu do nosso nível? Então a gente tem que saber apresentar esse processo para a sociedade. Né? Porque não é fácil. Então eu concordo com você que não é fácil, então eu tive meu tempo de fazer isso, né? E cada vez mais eu me educo a conseguir apresentar melhor para as pessoas. Estava falando sobre, né, quando chega no hotel, o que eu escrevo no cartão do hotel? Então é interessante você pensar, o que você vai escrever naquela hora ali? Vai colocar professor, que é muito nobre, mas não especifica o que a gente faz. Né? Você vai colocar educador Kung Fu? Talvez. Vai colocar outra coisa, tutor? Então é interessante, né? Então a escolha, você vê, o que remete a lembrar da genealogia, né? Da linhagem, a escolha de patriarca mulher ao fazer um cartão, né? Botou tutor, o que eu faço? Tutor. Que é interessante pensar também, naquela época, talvez,
as pessoas nem pensassem nisso de forma profissional, no nível de ter um cartão. E ele se colocou dessa forma. Assim como o patriarca Ip Man, você vê, fazia questão de se vestir como um acadêmico. Isso é muito interessante pensar. As roupas formais que ele usava não era roupa de lutador, era roupa de acadêmico. Já eram, de certa forma, antigas para a época. Exatamente, tá? A escolha dele é muito interessante. Assim como o patriarca Moya, quando foi para os Estados Unidos, ele passou a usar roupa chinesa também. Em foto de Hong Kong, ele usa terno e gravata. Quando ele vai para Nova York, ele se coloca em outra condição. Ele se coloca na condição de tesouro cultural, né? Eu tenho que representar uma cultura em outro nível aqui. E ele fazia as roupas dele na China, né? E importava as roupas para poder usar roupas de qualidade. Por isso que eu fico preocupado hoje em dia, né? O pessoal às vezes acha que tem que botar roupa, mas compra roupa, qualquer roupa, né? Enfim, aí fica mais fantasiado do que representando uma cultura, né? Então tem que saber fazer isso. Então, saber se posicionar. Acho muito importante. Escolher as palavras, escolher a vestimenta. E acho que a gente apresentar isso para quem está mais perto é muito fundamental. Saber fazer isso, né? Eu tive a sorte de ter uma pessoa do meu lado que entende, mas eu sei que é difícil para muita gente. Eu achei que vinha nessa pergunta, mas ele falou de uma pessoa que às vezes tem 3 mestres, mas qual é a importância, por exemplo, de uma dedicação vitalícia? Qual a importância de ser um discípulo? Eu pulei essa parte, desculpa. Aí eu acho que conecta com o ponto de você fazer o processo sistêmico, né? Porque sistematizado, né, sistematizar uma arte, apesar de ser um desafio, é a parte mais fácil das duas. Porque é você conseguir entender os elementos dela. Então você vê, quando uma pessoa ela fica pulando entre várias artes ou vários mestres, você vê que ela está, né, quase que num buffet, está escolhendo coisas diferentes. Né? Então ela está enfatizando mais o lado sistematizado, ou seja, eu tenho que como colecionar técnicas. Mas se a gente está preparando para o inédito, o ponto não é colecionar técnica, é a inter-relação desses processos. Ou seja, como é que você vai usar no momento certo. Para você entender como você vai usar qualquer coisa, inclusive um soco, no momento certo, é a inter-relação que vai dizer. O quão profundo, quantas camadas você enxerga daquele movimento. Isso leva tempo. Então, muita gente para na sistematização. Ela para quando ela acha que tem todas as técnicas daquele processo. Eu fiz entre aspas aqui, né? Só quem vê o áudio não tem todas as técnicas, já está entre aspas, tá? Porque você vê, isso é uma parte do processo. É igual tem um aluno de 11 anos, vou até citar aqui, Gabriel, para depois ele ouvir. O Gabriel, né? E aí um dia eu fiquei conversando com ele sobre o que é ser faixa preta, né? Aí a gente estava conversando, ele, ser faixa preta é o máximo que você pode chegar. Aí eu perguntei para ele, é verdade? O que significa o faixa preta para você? Ele, é o máximo. Eu falei, você pode pensar também que é de outro jeito, né? Talvez quem tenha preta é quem tenha todas as peças do quebra-cabeça. E aí, quando você tem a preta, você começa a juntar as peças agora. Porque você tem a garantia tem todas as peças, mas tem que começar a juntar as peças. Porque o quebra-cabeça não é só estar tudo solto, você tem que fazer a figura, né? Então, talvez a preta é quando você começa. Aí ele olhou para mim e falou, pode ser. Então, você vê, com 11 anos ele está começando a pensar o que é ser faixa preta, né? Então, tem a ver com isso. Então, a pessoa que muitas vezes fica presa nesse processo, ela não se dá o tempo de entrar no processo sistêmico. E daí a convivência é tão importante também, porque o processo sistêmico, ele não é só um processo de você entender inter-relações, mas também entender as extrapolações. Ou seja, como aquela qualidade de movimento, aquelas camadas de qualidade, se tornam outra coisa, como, por exemplo, um ato de vida, uma escolha na vida ou uma ação no dia a dia. Então, quando você se dá tempo de conviver com o mestre, ou seja, fazer o que a gente chama de vida Kung Fu, que está no nome do podcast, você se dá a chance de ver a manifestação do Kung Fu daquela pessoa. E você dá a chance daquela manifestação inspirar a sua manifestação. Você vê, poxa, que legal. O meu Sifu fez uma escolha aqui que eu talvez nunca fizesse igual. Mas é tão interessante a escolha que ele fez, tão diferente do que eu imaginei que alguém faria, e eu mesmo não imaginei que eu faria isso nessa situação. Mas você começa a se pensar naquela situação. Aí você começa a descobrir, talvez, o que você faria sem nem mesmo ter vivido aquela situação. Então você vê a quantidade de aprendizado que tem aí. Daí começa, se você está atento a prestar atenção nisso, se você está atento a prestar atenção no processo de pensamento do outro, aí a gente fala de um dia uma vida, né? Que talvez você vivendo com pessoas que estão fazendo isso o tempo todo, como, né, um Sifu, você começa a quase, né, quase que roubar no jogo, né? Você vive o mesmo dia você vê por 3 ângulos diferentes, 3, 4, 5. E aí você ganha experiência de vida vivendo ao mesmo tempo que os outros. Bom, mestre Felipe, a gente está se encaminhando para os 30 minutos finais, né?
E eu queria começar por uma pergunta dividida em duas partes. É a mesma pergunta, só que dividida em duas partes. A primeira delas é com relação ao que você acabou de falar de faixa preta. Geralmente, quando a pessoa vai procurar uma arte marcial, ela começa pela faixa branca, né? Mas no caso da Moyal Wing Chun, ela começa por um programa chamado Wing Chun Experience. É um nome da nossa arte com o Experience em inglês. Então, eu queria saber se você poderia falar para quem está ouvindo a primeira vez ou assistindo o que é o Wing Chun Experience, por que tem esse nome, por que o Grão-Mestre Uemamura se dedica tanto ao desenvolvimento disso, né? Se você poderia falar um pouco sobre do que se trata. O que o Wing Chun Experience entre outras coisas, é esse processo de interface. Porque você vê, a gente tem duas escolhas a fazer. Ou muita gente pensou nessas duas escolhas. Quando a gente tem uma arte como a nossa, um processo como o nosso, que vem de outra cultura, ele é muito complexo. Ele é um processo que você precisa entender a lógica dele para você poder entrar nele. Eu usei a palavra ferramenta já hoje, mas você vê, qual é a lógica de uma ferramenta, como um alicate? Essa é uma coisa muito simples que você entende intuitivamente como usa para usar. Uma ferramenta Kung Fu, como um sistema de Kung Fu, ele não é tão simples assim. Na verdade, você não vai entender como ele funciona quando você pega ele. Você vai pegar na mão e falar, que negócio é esse? Eu não estou preparado para usar isso aqui. Ele vai parecer mais um computador, para quem nunca viu um computador, do que um alicate. Então você vê, aí a gente chega nesse dilema, digamos assim. Ou eu pego esse sistema e simplifico ele de alguma forma, né? Quase que eu diluo ele para a pessoa poder acessar alguma coisa daquilo, né? Mas aí se perde, você dá 2 gerações e se perde, porque você está desrespeitando o processo. Ele é complexo porque ele é complexo mesmo. Ou você prepara as pessoas para acessar ele. E eu entendo que o Wing Chun Experience está nessa segunda categoria. Como é que a gente prepara as pessoas para entender esse processo que é complexo? Então, a gente não desvirtua o sistema de Kung Fu. A gente mantém ele como é e vai, inclusive, investir mais pesado nele ainda. Mas a gente pode dar a chance das pessoas poderem entender como é um sistema de Kung Fu. Com o quê? Com uma experiência, por isso Experience, né? Inspirada no próprio sistema Wing Chun, ou seja, os elementos dele. Ou seja, ele te prepara para ele na prática, até os movimentos são semelhantes, mas é muito mais suave no sentido de como é que você consegue entender. Então, se torna um processo que, inclusive, né, é divertido logo de começo, a pessoa já consegue achar um processo em que ela tem um lado lúdico, e ela vai gradualmente, no tempo dela, enxergando as camadas do processo e a qualidade do processo. Ou seja, é um processo de alto nível, mas, ao mesmo tempo, ele permite que a pessoa comece bem leve. Então ela vai entendendo no tempo dela, do jeito dela, até ela, inclusive, descobrir se ela quer realmente acessar um sistema de Kung Fu como o nosso, que tem essa complexidade toda. Então ela tem esse tempo. Mas isso que é mais interessante, em termos de apresentar a sociedade, ser uma interface. O Wing Chun Experience, ele não exige que você comece o sistema Wing Chun tradicional. Ele não exige que você entre, né, num passo seguinte, você pode ficar só nele também. Então isso permite que se apresente à sociedade com um processo de alto nível, mas que a pessoa vá fazendo a gradação dela. Né, eu estou aqui em frente ao Thiago Silva, então porque eu sei que ele trabalha com informática também. Então, uma outra analogia que eu posso fazer é a interface gráfica, né? Então, você vê, no passado, para você mexer em computador, você tinha que entender linguagem binária, linguagem de programação, né? Se for mais atrás, eram cartõezinhos perfurados, né? Ou seja, era um processo altamente complexo, especializado, para você conseguir fazer qualquer coisa com o computador. Qual foi a revolução que tornou o computador um eletrodoméstico, basicamente? Foi a interface visual. Ou seja, você pega o seu mouse, você mexe lá, e você clica onde você quer e a coisa funciona. Né? Eu entendo que o Wing Chun Experience é a interface visual. Ele faz isso. Ele permite que você, com nenhuma compreensão do que é Kung Fu, só a vontade de entender o que é, você consegue ir lá e acessar e ter benefício. Isso é um ponto fundamental também. Você começa a desenvolver o seu Kung Fu, né, na primeira aula, no primeiro mês fazendo.
Você acha então que se a pessoa, por algum acaso, ingressar no sistema Wing Chun, ela já chega com um ganho em relação a alguém que não fez o Wing Chun Experience? Então, eu com certeza, porque o Wing Chun Experience ele permite a pessoa desenvolver, né, não só os movimentos, né, como o entendimento que vem deles. Mas por outro lado, olha só, a pessoa acabou de ver todos os filmes do Grande Mestre. Uhum. E aí ela chega e se matricula e vai fazer o Wing Chun Experience. Como é que você entende esse, de certa forma, assim, é um pouquinho diferente ou exótico em relação à ideia de Wing Chun ou de luta que a pessoa tem na cabeça dela? O que você pode falar sobre isso? Eu não sei se eu acessei tudo da sua pergunta, né? Mas assim, nada do que é real é como é nos filmes, né? Então vai ser exótico sempre, vai ser muito diferente do que a pessoa imagina, no fundo é isso, né? Mas a minha experiência com o programa Wing Chun Experience é que ele de fato a experiência física dele é muito marcante e muito divertida também. Então você vê, eu não essa pergunta que você fez, eu não senti ninguém já muita gente chegou até mim por causa dos filmes, mas eu não senti nenhuma dificuldade. A pessoa, na verdade, ficou encantada porque o Tansal, que está no Sionintal, por exemplo, né, que é o primeiro domínio do sistema, aparece no Wing Chun Experience. Então você vê, o movimento que ela viu no filme está lá. Né? Só que ela vai descobrir que tem muito mais do que ela imagina. E vai descobrir que aquilo faz parte de um sistema de Kung Fu que é algo que ela não imagina o que é também. Que é uma ferramenta muito mais poderosa do que ela imaginou. Então, tudo isso, essa interface, é o papel do Wing Chun Experience. Apresentar para a sociedade, né, um processo que vai muito além do que as pessoas entendem como luta. Então, eu acho de fato, eu sou muito fã, estou suspeito para falar que eu acho uma revolução no nosso processo. Porque quando eu comecei, por exemplo, não existia o que a gente chama hoje de Wing Chun Experience. Então, você vê que do início do processo, né, do sistema tradicional, eu lembro que eu aproveitei muito pouco. Eu tive que resgatar muita coisa do meu entendimento depois do meu processo. E hoje em dia eu vejo que as pessoas com Wing Chun Experience, meus alunos inclusive, eles iniciam o processo do Sionintal muito mais preparados para entender a complexidade do que a gente faz, desse legado que a gente tem. Né, que em uma camada, né, mais básica é uma ferramenta, mas é uma ferramenta sofisticadíssima. Eu posso dizer que é uma tecnologia nesse sentido. E a segunda parte da pergunta, antes de devolver para o Thiago, é o seguinte: você hoje, então, fez a transição de carreira, você está no ramo da emoção, como a gente vem brincando desde o início, você é um profissional exclusivo, estuda, se dedica. Por que para você o Wing Chun Experience é uma revolução? Né? Porque, afinal de contas, antes, como você mesmo falou, não tinha. Então, o que você poderia falar para o profissional mais antigo de por que você aposta tanto no Wing Chun Experience, inclusive porque você sente que é uma revolução, como você falou, né? Por conta de tudo que a gente conversou até agora. A ideia de você ter que dar uma atenção mais qualificada, você ter que se qualificar para ser esse tutor, você muitas vezes ter que despender uma hora inteira para estar com uma única pessoa, é toda uma mobilização para receber um aluno, muitas vezes. Por que para você o Wing Chun Experience é tão válido a esse ponto? Eu nem entendo, você falou de aposta, eu não entendo o que é aposta, eu entendo que é realidade. Porque a gente precisa saber apresentar esse processo de forma madura. Né? Só que, por exemplo, né, o Sionintal, que é o primeiro domínio do sistema tradicional, ele já tem uma complexidade que você não consegue muitas vezes entender as relações do movimento que você faz. É tão exótico, aquilo você não consegue entender como sistemicamente funciona. Então, o Wing Chun Experience, como ele é inspirado numa sequência feita por patriarca Moyet, chamada Siu Nin Do, é uma sequência que ela é muito mais simplificada, sem ser simplória. Então ela tem relações sistêmicas com o próprio sistema Wing Chun, mas ela apresenta tudo de forma mais linear, inclusive. Então você vê um sistema que tem relações que muitas não são lineares, como a vida é, né? Por isso que o Kung Fu prepara a gente para a vida, porque ele exige que a gente entenda relações que muitas vezes não são lineares. Mas no Wing Chun Experience, você começa por um processo mais linear.
Então você vai entendendo a cadeia das coisas, a cadeia dos movimentos, vai enxergando a noção de linha central mais diretamente, que é um processo que é bem evidente, né? Marca muito o sistema Wing, mas muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar como funciona. Então a sequência do Shirin-Do, ela organiza a noção de linha central muito claramente. Então se permite que a pessoa vá construindo o Kung Fu dela, da camada mais básica até uma camada mais complexa, mas tudo de forma que não exija nenhum conhecimento prévio dela. Então, inclusive, você pode usar, né, fazer ajustes do Into Experience de não só pelo processo, digamos, linear técnico, como também apresentar processos que a gente trabalha com mobilização. Então, a gente está falando de mobilização intrapessoal, ou seja, como você leva você mesmo à ação de aprender. Você pode entender também como você leva outra ação de aprender, que é a mobilização interpessoal direta. Assim como a mobilização interpessoal indireta, como você vai além disso. Você leva um terceiro a aprender via um segundo que você só acessa esse segundo. Então, todo esse processo de mobilizações que a gente trabalha no sistema Wing Chun já aparece no Into Experience. E exatamente, conecta muito com o que as pessoas fazem, por exemplo, no trabalho, na empresa. Se você tem uma equipe, se você tem que ser um profissional, que você tem que tomar atitudes, ou você tem que gerenciar alguém, ou se você tem uma camada de gerência acima, tudo isso você explora no Kung Fu, no Into Experience já, e isso acontece com a vida profissional, por exemplo. Assim como você pode trabalhar também as relações entre domínios. Então, se por exemplo, no sistema tradicional, você começa pelo Shirin tal e você só vai acessar o Chamkyu, que é o segundo domínio, depois de um tempo pré-determinado, no Into Experience você pode já, no mesmo agendamento, você acessar diferentes domínios, ou experimentar a natureza de diferentes domínios e as inter-relações. Então, a ferramenta que ela tem, por ser mais simplificada, ela tem te dar um jogo muito poderoso para você abordar o Kung Fu de uma forma que a pessoa possa desenvolver a forma de entender ela. E relacionar com outras situações. Inclusive, né, falando de publicidade, uma vez eu fiz um workshop que relacionava o processo criativo com o processo do Kung Fu, e usando práticas corporais do Kung Fu. Né? Tudo isso usando, no fundo, era o Into Experience. Eu só, né, coloquei o Into Experience misturado com questões de publicidade, briefing, né, como é que você executa, enfim. Isso o Thiago riu agora, né, o Thiago Silva, porque dá para fazer isso falando de programação, certamente. Dá para fazer isso com qualquer coisa. Então você vê que o Into Experience é uma plataforma que se oferece a ajustes, né, ela permite ajustes que o sistema tradicional, né, por ser muito mais interconectado, muitas vezes não permite. Você precisa respeitar o tempo do sistema. Agora o Into Experience ele tem toda uma maleabilidade que você pode fazer muito em um dia, né? Se você fizer em uma semana sai muito mais, então você tem vários potenciais nele que você pode criar de acordo com a necessidade de cada pessoa. Eu ri porque, né, quando eu tava no John, você tava me passando a sequência, eu tava falando, poxa, o John parece um estudo de casos, de padrões de projeto, né? Aí você riu, falou assim, me explica isso aí. Aí eu comecei a explicar como é que funciona em TI, padrões de projetos de design. E é muito parecido com o John mesmo, até hoje eu tenho essa sensação. O que eu ia perguntar, você já respondeu também, que é muito o papel do tutor, né? Mas como é que o Into Experience não estraga a prática do tradicional? Eu não sei, estragar, não sei como, não entendi. Confesso que eu não entendi muito bem. Como é que quando eu estou passando Into Experience, você falou, a pessoa está no seu então, mas de repente ela já está vendo uma prática de nível 2, nível 3, nível 4. Como que isso não afeta negativamente a prática dele, por exemplo, de um Chamkyu build lá na frente? Então, mas eu posso perguntar como ela afetaria, me dar um exemplo de como é que ela poderia afetar? Não, eu estava pensando na questão do spoiler, né? Eu estou dando spoiler para essa pessoa ou não. Eu acho que como tutor você vai cuidar para que não seja um spoiler, não seja um estragar. Eu não sei, porque se você pensar no aspecto, né, na primeira camada do processo, que é o processo da aparência do movimento, né, você pode dizer, é um spoiler, porque tem muitos movimentos, a maior parte, na verdade, não tem nenhum movimento do Into Experience que não esteja no sistema, né? Sim. Então, assim, nesse sentido, você pode dizer que é um spoiler, mas você vê, você está apresentando a primeira camada do movimento. O movimento é um dispositivo, né? Eu poderia dizer que o movimento, por exemplo, um Paksal ou um Tansal, ele é um provocador para você acessar camadas mais profundas.
como, por exemplo, a sua estrutura corporal, tá? Ou outros entendimentos desse mesmo dispositivo. Então, você vê, o Intro Experience ele não tem como, né, estragar, digamos, né, porque ele vai apresentar as primeiras camadas desse processo. O sistema tradicional vai trabalhar camadas muito mais profundas disso. Né? Na verdade, eu entendo uma potencialização, porque se a pessoa ela tem acesso a essas primeiras camadas com qualidade, quando ela chega no processo do Tuning-Tal, por exemplo, ela não vai ficar presa só nessas camadas, ela vai tentar ir além. E quanto mais ela vai além nessa fundação, que é o Tuning-Tal, mais esse processo vai abrir, né, o Chum-Kill, o Bill-Di, o John, o Quan e o Do para ela depois. Porque o Tuning-Tal você vai estudar a vida toda, né? Por isso que por isso que era o primeiro, né? Então, no fundo, se eu perguntei até, não vejo como dá para estragar. Dá para estragar se a gente ficar preso na primeira camada do processo. Né? Mas o nosso entendimento tem que ser sempre de, né, camadas profundas. E aí eu entendo que o Intro Experience ele vai criar pessoas, né, vai permitir que as pessoas que estejam interessadas no processo tradicional cheguem com muita mais propriedade para abordar essa ferramenta. Né? É quase como, né, acontece hoje em dia. Né? Você vê quem nasceu na transição digital, né? Até hoje mexe com o computador, mas mexe com um certo respeito, uma reverência, né? Que é daquela pessoa que sabe só até certo ponto. Né? O nativo digital, ele nasce assim, para ele não tem outro mundo que não aquele, sabe? Então é interessante, eu acho que o Intro Experience ele vai gerar nativos, digamos assim, né? Do processo do Kung Fu. Né, que é um processo que vai muito além de apertar um botão, né? Por isso que é importante a gente entender essas várias camadas. Mestre Felipe, nesse quarto final, né, do nosso episódio, eu queria dizer para você que conforme eu e o Thiago a gente foi montando esse dia aqui, ficou claro que tinha muita coisa para perguntar, para conversar e não ia caber tudo no mesmo episódio. Nosso mestre, mais uma vez citando esse curso de cinema que ele fez, num certo café da manhã ele disse que uma primeira revolução tinha sido o próprio cinema. E a gente, naquele período, estava vivendo uma segunda, que eram as séries. Então, você escreve um roteiro já pensando no gancho para prender a pessoa ao próximo episódio. Então, eu diria que essa pergunta, de certa forma, é um gancho para uma outra entrevista que a gente pretende fazer com você, falando menos da parte profissional e falando mais do praticante, suas viagens, seus momentos na sua trajetória. Então, a última pergunta, né, se o Thiago tiver mais alguma depois, mas seria se você pudesse falar um pouco sobre a sua relação com a sua esposa Elisa, né, como que foi a participação dela nessa sua trajetória profissional, a importância do apoio dela e, claro, o que mais você quiser falar, mas eu acho que você poderia deixar uma grande lição para os ouvintes ao falar dessa capacidade de equilibrar, né, a sua vida de marido, de companheiro com a sua vida profissional, que eu acho que é uma coisa que muita gente trata de forma desequilibrada nos dias atuais, né? Eu já mencionei antes a qualidade, né, humana da minha esposa, porque ela, né, entendeu a minha transformação, ou já vislumbrou antes dela acontecer, né? Então é muito difícil você casar com uma pessoa e depois a pessoa ver que ela está transformando a vida dela, né? E você saber acompanhar isso. Então isso é dela, isso é sorte minha, né? É mérito dela e sorte minha de a gente estar junto, né? De a gente ter se encontrado nesse mundo. Então isso é um ponto já colocado. Um outro ponto que eu acho interessante abordar é como liderar uma família Kung Fu exige, né, nem exige, mas, né, ajuda muito esse olhar duplo, porque a gente fala de uma liderança dupla, né, a gente fala de líder e co-líder, como um piloto e um copiloto. Né? Então, a pessoa que eu mais converso de Kung Fu é minha esposa. A gente tem até que tomar cuidado para não falar muito de Kung Fu o tempo todo em casa, porque as decisões estratégicas do dia a dia, da família, né, a gente toma junto. E é interessante que o que mais acontece é não ser nem a minha ideia nem a dela. Eu falo uma coisa, aí ela fala uma coisa em cima e sai uma terceira, ou vice-versa. Começa com ela falando, o que você isso aqui que você aí sai uma terceira coisa. Então é muito interessante essa perspectiva, porque quem está no dia a dia sou eu, né, de transmissão, né? Ela tem o olhar
pontual. Então essa junção é bem interessante, porque muitas vezes ela, né, vai chegar lá na escola e vai falar comigo, poxa, eu tô vendo que essa pessoa está precisando disso aqui. Eu falei, eu não tinha notado. Então é muito interessante como o olhar dela vai em lugares que o meu não vai e vice-versa. Então essa interação dá muita força à nossa escola e à nossa família por consequência. Um outro ponto, e aí é o ponto que eu acho que é meu como artista marcial, que você falou de equilíbrio, né? É que cada artista marcial tem o seu caminho, é uma arte, é uma manifestação. E eu entendo que o Wing Chun Kung Fu, uma das coisas pelas quais ele é famoso é a linha central, a noção de linha central. Eu acho muito interessante isso, porque isso começa a organizar a nossa vida para a gente entender não só o que é prioridade para a gente, como a gente, cada vez mais, tentar manifestar a nossa prioridade no mundo. Porque, né, uma coisa é você saber o que é importante para você, outra coisa é você conseguir manifestar aquilo no mundo, porque o mundo tem as demandas dele. Então a grande arte é você harmonizar isso. Como é que você vai conseguir manifestar no mundo o que é importante para você? E com o meu tempo de praticante, eu fui descobrindo que a minha prioridade é a minha família. Né? Parece, né, lugar comum, mas para mim se tornou muito forte isso. Né? Eu consegui viver minha relação com a minha esposa, consegui cuidar dos meus pais, enfim, tudo isso para mim se tornou muito importante como prioridade. E eu tento manifestar isso no mundo, tento manifestar isso no meu dia a dia, de fato. Então, eu entendo que se eu me considero um artista marcial, faz parte da minha arte conseguir manifestar esse equilíbrio. Isso é importante para mim. Né? E não espero que seja importante para todo mundo como é para mim, mas se é importante para mim, eu tenho que manifestar. E eu acho que o ponto é esse, cada um vai manifestar do seu jeito. Né? Então nós, né, somos, né, protetores de um legado, que é o sistema Wing Chun. Isso demanda muito, sim. Né? E eu entendo que é parte da minha arte conseguir ser, né, um protetor desse legado, né, um dedicado e que, né, consiga fazer adequadamente isso, o meu papel na história, né, ao mesmo tempo que eu consiga manifestar, né, a prioridade da minha família na minha vida. Então eu acho que isso é parte do meu desafio como artista marcial. Né? Então isso é um processo diário de ajuste, de conversa, de tudo, e junto com isso eu tenho a felicidade de ter uma pessoa muito especial do meu lado. Então aí entrou a parte da sorte, né? Então o bestial que bota nunca foi sorte, né? Essa eu só posso dizer que é sorte, porque aí não sempre foi sorte. Então eu errei sua fala, desculpa, então sempre foi sorte. Então eu concordo com você. Né? Eu dei sorte. Né? E a gente vai trabalhando junto e evoluindo junto. Esse ponto é fundamental, porque também, né, o que o processo de marcial mostra pra gente. Eu tenho a minha linha central, a outra pessoa tem a linha central dela, né? E existe, né, uma dinâmica que é o meio da relação, que não nem o meu nem o do outro, né? E esse meio é dinâmico. Exatamente porque ele vai ficar variando o tempo todo. E como é que a gente acha esse meio a cada passo? Se isso não é arte, eu não sei dizer para vocês o que é arte. Né? Então eu entendo que exige, né, muito Kung Fu. Então eu espero estar à altura desse desafio, porque é o desafio que eu escolhi para a minha vida. Né? Então, mas obrigado pela pergunta. A pergunta que, né, muita gente não faria. É uma pergunta bonita de fazer. Só que tem algo mais a declarar, algo que você queria deixar, algum recado? Não, eu falei muito já, eu acho, né? Só o recado de agradecer o convite, agradecer o esforço de vocês, né? O investimento de vocês, porque se não fosse vocês, né, a iniciativa de vocês, a gente não estaria aqui. Então, o mestre do Camacho não teria a chance de ter colocado sobre o Kung Fu dele, né? O grão-mestre Tenryu não teria a chance de ter colocado também. Então, várias pessoas que vieram aqui, né, falando sobre o Kung Fu. Então, acho que é fundamental. Eu queria só valorizar a iniciativa de vocês. E, acima de tudo, agradecer a chance de estar aqui. Só fazer um comentário que ainda há pouco o Thiago também falou de quando você me passou o John. Para quem não pratica o Wing Chun, é Muyan John, que é o nome do boneco de madeira. Ele tem uma sequência e parece que o mestre Felipe que passou para você, né?
Então, só fazer esse comentário, porque é importante, né? John não é uma pessoa. Se você tá curioso, É. vai lá no núcleo, a gente te explica. Mas é isso. Não, eu queria agradecer também, isso aqui é uma grande honra recebê-lo, assim, sei lá, eu comecei a treinar em 2004, são 20 anos. Não, foi 2005, você me recebeu lá suado, não devia estar treinando com um sábado de manhã. Eu não estaria aqui se não fosse por você, agradecer mesmo, enfim, uma honra muito grande. Queria agradecer também, né? O mestre Felipe Soares perguntou antes de começar se a gente ainda ficava nervosos, né? Nas entrevistas. Eu, particularmente, fico um pouco, porque o desafio é você, de alguma maneira, tentar tirar o que você considera o máximo que a pessoa tem para dizer sobre um determinado assunto, sempre, de alguma maneira, elevando o trabalho da pessoa, né? Deixando um acervo também, eu acho que isso é importante. E, de alguma maneira, com uma consciência de que no futuro a gente possa se orgulhar do que foi falado aqui. Né? Então, queria agradecer sua presença por acreditar no projeto. Eu fico honrado. Temos um episódio? Temos um episódio. Então, agradecer também você da audiência, agradecer ao Estúdio Betamax, que nos recebeu, a Elisa, que cuida tão bem do meu soque, também a Bia, que também esteve aqui hoje. Muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio do podcast Vida com Fome. Até a próxima. Tchau, tchau.